professora Tabata. Professor Jefferson, meus queridos, sejam todos bem-vindos para esta aula aqui. Olha, esta aula vai ser demais, não vai ser não, Tatá? Vai ser mesmo. A gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando lá sobre quem? O Mendel, justamente. Aquele que você se assemelha um pouquinho. Como assim, professora? Porque ele passou por alguns perrengues, como todos nós passamos. Somos humanos, né, professor? Yes. Mas, com foco nos estudos, ele foi uma pessoa brilhante e exitosa. Ou seja, ele criou uma lei a respeito da transmissão das características. Se eu for mais pra frente, eu caio, professor. Eu quero me molhar. Vambora lá, galera, então. Tá animadíssimo hoje. Então vamos. Cuidado pra tu não chutar com a tia. Por favor, deixa a bichinha aí. Meu diretor, manda a tela aí pra nós. Olha lá. Galerinha, primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela é conhecida como monihibridismo. E ó, o monihibridismo, nós vamos ver as características do processo experimental que deu como nome primeira lei de Mendel e o objetivo dessa lei. Vamos então para uma introdução da lei mendeliana. Ok, galera. A gente viu na aula anterior que, mano, se segura. A gente é café. Ó, a gente viu na aula anterior que Mendel, ele fez algumas observações em cima da proposta de outros pesquisadores anteriores a eles, tentando explicar a hereditariedade. Aí ele viu que, quando ele observava as características, no caso da época eram os caracteres, ele via muita disparidade, ele não conseguia fazer uma análise mais concisa da situação, né? Não tinha uma compreensão total. O que ele fez? Eu vou escolher o meu objeto de estudo que eu consiga afunilar, vamos dizer assim, né? Essas características. E aí ele começou, tanto que a primeira lei é titulada mono, porque ele começou a trabalhar cada característica. Mas como é que ele obteve isso? Fazendo o processo, escolhendo uma espécie de planta, a gente viu, que eram as ervilhas, né? Apiso sativo, e que essa planta, ela tinha aquela característica, que ela gerava flor, e na flor você tinha tanto os pistilos quanto os estames. Então, ela poderia se autofecundar, perfeito? Então, quando ele selecionou essa planta especificamente, ele conseguia manipular esse processo de fecundação cruzada, quando ele cortava lá os estames, lembram? E também permitia o processo de autofecundação, perfeito? Perfeito! E aí, ele começou, então, a formular qual foi a característica mais marcante de Darwin em sua escolha do seu material. Professora, a gente viu que eram plantas que se reproduziam rápido, que geravam sementes, ou seja, todas as características estavam ali presentes na semente e você poderia fazer esses experimentos e essas características passar para outros indivíduos posteriores, né? E a gente começa, então, aqui a essa formulação da primeira lei, que diz o quê? Lei da segregação dos fatores. Por que fatores, professora? Porque nesse período a gente não tinha ainda o conceito de genes, né? E esses fatores são, na verdade, os genezinhos ali. Cromossômica. Os espermatozoides. Sim. Lembra? Tem um líquido, aí já sabia que estava cheio, é o sêmen. Aí estava cheio de bichinhos. Esses bichinhos eram os fatores. E dentro dos fatores tinham entidades. Aí hoje são os cromossomos. Verdade. A comprovação da hipótese de dominância e recessividade dos vários experimentos efetuados por Mendel levou mais tarde à formulação da primeira lei. Lembra que a gente, na última aula, a gente mostrou para vocês um quadrozinho onde ele descreve descreve as 7 categorias, não é isso? E nessas 7 categorias, ou 7 características, onde ele pegou lá a cor da semente, a textura da semente, a cor da flor, a posição da flor no galhinho da planta, o tamanho dessa flor. Então ele pegou aquelas características e verificou a frequência. Algumas eram mais frequentes, mais recorrentes, e outras apareciam com uma menor frequência. Por que ele fala essa questão de frequência? Porque ele começou a tabular isso, observou isso estatisticamente.
E aí ele conseguiu, então, obter o que ele chamou ali de dominância e recessividade. Aqueles que eram menos frequentes, pareciam menos, mas estavam presentes, eram os recessivos. Ok? Vamos lá. Então, aqui a gente está mostrando para vocês só uma questão para tirar toda e qualquer dúvida, né? Existem pessoas que acham que teoria ali é a mesma coisa, e não são, tá? São coisas distintas e que vão passar verdades também distintas. Então, aqui na chargezinha diz assim, uma lei é uma descrição de um fenômeno observável através de uma expressão matemática. Então, quando Mendel escolheu seu material rigorosamente, com todo critério, ele acabou formulando também isso e analisando estatisticamente, e a gente vai chegar a exatamente isso que é nessa aula de hoje, tá? A teoria é um marco de trabalho que explica um fenômeno com provas e evidências. Ela não necessariamente, obrigatoriamente, tem a questão matemática, mas ela vai explicar o porquê de um fenômeno estar acontecendo. E a lei, ela diz como esse processo se dá. Tudo bem? Tudo bem! Então, vamos lá. Cada característica é determinada por 2 fatores. O professor Jefferson destacou aí bem, né? Que são os elementos que vão estar ali presentes nos bichinhos, né? Que são, hoje a gente sabe que são os espermatozoides. Que se separam na formação dos gametas, ou seja, as entidades que estão presentes nesses fatores, que são, na verdade, os cromossomos. Aí, quando a gente fala assim dessa formação dos gametas, vai ser justamente os cromossomos, que a gente vai falar ali também da questão do processo de divisão celular. Onde ocorre em dose simples. Quer falar alguma coisa, prof? Perfeito. Vamos lá. Em relação à característica do processo experimental. Então, olha só. Mendel vai começar a falar sobre o processo que ele fez experimentalmente. A gente viu na aula anterior como que estava lá, como que era essa planta, onde você tinha os pistilos, vocês tinham o estames, que são as estruturas masculinas e femininas. E aí a gente viu que ele começava a fazer cortes sobre os estames de uma delas para inserir os grãos de pólen no estigma dessa planta. Quando ele fazia isso, ele realizava isso várias vezes até obter o quê, professor Jefferson? Uma geração pura, que ele chamava pura. O que significa essa geração pura, prof? Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que pureza tem toda a contextualização histórica de Mendel, porque todas as pessoas puras eram nobres, sangue nobres. Né? Porque nós temos que pensar assim, Mendel, quando nós vimos na última aula, Mendel, quando foi realizar seu experimento, o que deu na cabeça de Mendel? Não, simplesmente eu vou fazer isso. Não, meus queridos. Estava acontecendo algo lá na população, algo que estava atrapalhando a dinâmica eclesiástica de uma igreja. Porque, exemplo, como é que a mulher ia responder para o marido e para toda a sociedade, aonde ninguém da família do marido tinha olho azul e surgiu um filho de olho azul? Entendeu? Então, começavam a questionar. Então, Mendel foi requisitado por ser um excelente, na época não existia esse nome, conhecedor das estruturas de flores. Né? Ele, quando ele morava com a mãe dele, ele trabalhava no jardim, ele gostava que hoje a gente fala de botânica. Isso. Para explicar. Então, puro significa imaculado. Puro significa que se você tem essa sua característica, olho castanho, olho escuro, cabelo liso, que toda a sua família traz, se você tem uma pinta, uma mancha que toda a sua família traz, aquilo tem que passar de geração em geração, repetir. Então, se eu pego ele pegou lá uma planta amarela e verde, toda vez que ele cruzar amarelo e verde, quem for verde só nasce verde, quem for amarelo só nasce amarelo, quem for liso só nasce liso, quem for rugoso só nasce rugoso. Isso é a pureza dentro das gerações. Perfeito. Para poder depois, quando ele cruzar os puros, que aí são ver quem domina sobre quem, qual a característica que é suprimida. Aí dessa forma, eles falam assim, porque no mundo hoje não existe mais ninguém puro. Ninguém é mais puro por nós. Nós brasileiros não somos puros, somos miscigenados.
Como assim, professor? Como é que a gente... Agora vamos transpor para nós. Mendel fez experimento com plantas e a gente tem que transpor para nós. O que é uma pureza na raça humana? Negroide, caucasoide, asiático e africano. Negroide é africano. Negroide é porque se eu não começar do caucasiano eu me perco. Caucasiano, africano, indígena e asiático. Esse tem as características. Puras, se misturar, aí você vê são miscigenados. E nessa miscigenação é que surge toda essa mistura. E a ignorância da época, porque pureza traz muita doença. A hegemonia das raças traz muita doença autoimune. Aí quanto mais miscigenado você é, melhor o seu sistema imunológico. Fortalece. Exato. Então vamos lá vamos analisar essas características. Então, partindo... Isso aí, agora tem que colocar na cabeça, meus queridos. Partindo daí, antigamente, esse pé era de puro. Hoje nós chamamos de parental. Então tem que partir da primícia que esse indivíduo aqui, ó, ele veio de um cruzamento que só nasceu o quê? Amarelo. Amarelo, 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 amarelo. E esse daqui só veio da onde? A onde está verde, 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 verde. São puros. Então, a partir do cruzamento, por exemplo, a gente olha aí, quantas características tem aí, meus queridos? Uma! Isso aqui é uma característica. Qual característica, professor? Cor! Cor dentro da ervilha. O caráter, a característica, a cor tem quantos fenótipos? 2. Amarelo e verde. Exatamente. No quadrinho que a gente mostrou na aula para vocês, a gente falou que sempre tinha duas análises, né? Um caractere com duas variáveis. Mas podem ter 3, se for quiser podendo. Pimentão. Se a gente pensar pimentão, o caráter cor tem quantos fenótipos? Amarelo, verde e vermelho. Verdade. Mas ele começou... Morfologia de tomate. O caráter é morfo. Aí nós temos o tomate quando tu corta, tem 2 lóbulos. O tomate quando tu corta, tem 3. E tem tomate que tu corta que é multilobular. 3. Tem o tomate com a morfologia externa, biquinho de moço. Tem aquele que parece uma maçã. Isso tudo é cara de morfologia. Exatamente. Muito bom, prof. Então vamos lá? Vamos embora. Por exemplo, pessoal, pode passar tudo, tá? Passa tudo. Olha, professor, como é que eu leio isso aqui? Já achei isso, né? É muito simples, olha só. Então aqui, o que nós estamos vendo? Aqui nós estamos observando fenótipo, né? Esse é o fenótipo. Então, esse fenótipo, o que ele observou? Ele observou que quando ele cruzou um macho puro, amarelo, com uma fêmea pura, verde, na primeira geração nasceu 100% do fenótipo amarelo. É como se ele tivesse extinguido o verde. Então, como é que o cálculo que nós fazemos? Para cada um é 25%. Perfeito. Então, eu tenho 25%, que se a gente somar isso aqui, vai dar os 100%. Perfeito? E aí, o que ele fez? Caramba, pra onde que deve ter ido esse fenótipo? Ele surtou, né? Porque como que pode? Se eu cruzei 2 puros, tinha o verde, tinha um amarelo, pra onde que foi isso? Aí ele pega e faz uma autofecundação. Só que essa autofecundação tem que ficar claro que ele não pegou 2 indivíduos daqui e deixou a planta se autofecundar. Ele pegou de outro cruzamento, mas que deu sempre esse padrão. Vamos pra cá. Aqui pra nós, pessoal. Meus queridos, Mendel, ele tinha um conhecimento surpreendente sobre botânica, tá bom? Então, por exemplo, ele tinha famílias. Ele tinha uma família A, amarelo e verde, e ele sempre que cruzava amarelo e verde, a primeira geração sempre nascia o quê? 100% amarelo. Ele tinha uma outra família, cruzou amarelo e verde, puros, toda vez dava 100%. Aí que tá a matemática dentro, aquela diferença de lei para teoria. Sempre ocorre o mesmo processo. 100%, um padrão, chamado padrão mendeliano. Toda vez que você cruzar caracteres
caracteres com fatores diferentes, qual o caractere? Cor. Quais são os fatores? Verde e amarelo. Fatores, é como se fosse fenótipo. O caráter cor tem fenótipos diferentes para a ervilha. Caráter, textura, tem o quê? Dois. Liso e rugoso. Então, quando você cruza fenótipos diferentes do mesmo caráter, amarelo e verde, tem um padrão. Sempre o amarelo prevalece em 100% na primeira geração. Aí pegou de outra família para autofecundar. Essa autofecundação caracteriza assim o fator. Só tem amarelo aqui. Não sei para onde foi o verde. Aí quando ele fez isso, olha o que aconteceu aqui, Tatá. Aconteceu que ressurge. Pareceu. Em pequena proporção. Em menor proporção. Quem? O verde. Então, como é que a gente faz a análise deste fenótipo? Que é o padrão mendeliano. A matemática, por isso que é lei. Toda vez, nós estamos analisando o quê? O que eu vejo, o que eu consigo ver. Toda vez que você cruzar fatores diferentes de um mesmo caráter, cor, amarelo e verde, fatores diferentes, liso e rugoso, lógico que é o de mesmo caráter, caráter é característica, textura, sempre um dos fenótipos vão prevalecer em 100%. E se você fizer a autofecundação, o fenótipo que prevalece na primeira permanece em maior proporção. Ou você pode falar de duas formas estão corretas. Porque depende do autor. Né? Se você cruza amarelo e verde, um prevalece 100%. Quem prevalece 100% na primeira geração permanece na segunda em maior proporção. Qual é o outro jeito de falar? Toda vez que você cruza fatores diferentes, na primeira geração, um será suprimido e ressurge na segunda em menor proporção. F2. Tá aqui. Tudo bem? Tem essas duas formas. Aí Mendel falou, isso é fenótipo, mas dentro, né? As entidades, esses fatores. Como que era? Como é que compartilha isso? Aumenta a tela para nós aí, diretor. Aí tem essa, né, Tatá? Ok. Os parezinhos de genes. Agora ele foi identificando para poder compreender aquela proporção de todas amarelas na geração F1 e aquele ressurgimento daquele caractere verde, aquele fenótipo verde na geração F2. Agora, Tatá, pelo amor de Deus, vamos falar uma coisa aqui, né? Tá gravado, Brasil! Tá gravado! Gritei, né? É que eu não grito, não. É que eu gosto de enfatizar. Sim, professor, relaxa. Desculpa. Aqui, ó. Vou voltar aqui, hein? Ó. Tatá. Fale. Meus queridos estudantes, não vamos mais ficar falando vezão, mesinho. Não, por favor. Professor, oi. Mas não é vezão. É assim, ó. Professor, o que é isso aqui, ó? São os alelos. Nós conhecemos como alelos, não é isso? Nós temos o V maiúsculo e o V minúsculo. Por que o V maiúsculo ele tá igual? Vamos lá, vezão, né? Porque um é do pai, tá dentro da mãe. Isso aqui tá dentro do pai. Esse veio do pai dele. Esse aqui veio do pai. E esse veio da mãe. Tá dentro dele. Esse veio do pai e esse veio da mãe. Quem são os pais e a mãe? Esses aqui, ó. Esses aqui, ó. Tá dentro deles. É como se eu colocasse aqui, ó. Vezão, vezinho. Tudo bem até aí? Tudo bem. Mas por que vezão? É assim, ó. Como o Mendel fez? Mendel fez assim. Para representar os alelos, ou que, quer dizer, para representar os fatores, que hoje são os alelos, eu olho aqui e pergunto, quem prevalece em maior proporção? O amarelo. Amarelo.
Quem é que surge em menor proporção? Verde. Então, ele convencionou. Toda vez que você cruzar fatores diferentes, o que for suprimido na primeira, você usa a letra para representar esses fatores. Se eu cruzo liso com rugoso, aquele que for suprimido, eu pego a letra para usar com fatores. O verde foi suprimido, então eu uso o V. Mas por que eu uso V maiúsculo? Maiúsculo, Representando. maior proporção. Verde minúsculo, menor proporção. Então, você pode até falar assim, Vzão, Vzão, mas eu quero, meus queridos, que vocês entendam uma coisa da cabecinha. Que o maiúsculo, Vzão, é maior proporção. Vzinho, menor proporção. Mas não pode esquecer. É uma lei. Toda vez na primeira, ele será suprimido. É isso que ele quis dizer. Senão esse pessoal não fez uma visão. Entendeu? Eles não entendem o significado. Entendi. Entendeu? Aí, tudo bem, meus queridos? Tudo, professor. Perfeito. Por isso que aqui, ó. A gente expressa, né, dessa forma. Isso. Por isso que aqui, ó, esse Vzão, já vem na cabeça aqui, ó. Quer ver uma coisa? Quem é que prevalece maior proporção? O amarelo. Certo. Quem é... Opa. O amarelo. Quem é que prevalece em menor proporção? Menor. Verdinho. Verdinho. Então tá minúsculo. Aí quando a gente pega e faz a reprodução, gameta, ó, ocorre a separação da meiose, tanto do homem quanto da mulher. E quando ocorre a fecundação, esses pares vão se unir. Esses pares se unem e dá a primeira geração. Aí ele vê que na primeira geração, comparando com o slide anterior, todos esses aqui eram amarelos. São amarelos. Tudo bem? Então o que significa? Que existem alelos que em heterozigose um não consegue se expressar, porque o outro suprime a expressão. Então, quem está sendo suprimido aí? O alelo verde. Não é que ele é minúsculo, é que ele o caráter cor na ervilha, se estiver em heterozigose, o fenótipo verde não se expressa. Perfeito. Tudo bem até aí, pessoal? Como é que a gente chama isso? Potencial gênico. Tem o determinismo e tem o potencial. Potencial gênico. Eu recebo uma característica, não expresso, mas eu transmito. Por exemplo, é assim que Mendel salvou as menininhas. Se tem um filho de olho azul, é porque o pai e a mãe são potenciais. Ele tem a potencialidade de transmitir um alelo de cor clara, mas ele nunca vai expressar isso. Perfeito, prof. A gente chama de heterozigoto. Perfeito. Ótimo. Professor, agora diga para esses meninos que estão aí com os olhinhos brilhando, que diabo que é isso aqui, ó? Vem cá! Ai, tu perguntou, meus queridos! Pô, tio, é o quê? Que é isso aí? Aí formou aqui, ó, Vzão, separou, você falou meiose, aí aqui já F1, aqui já tem Vzão com colorido, verde com amarelo, verde com amarelo, verde com amarelo. Como que isso aconteceu? Professor Silvio, lá na biologia, quando ele estiver dando lá na biologia, meiose, mitose lá para vocês, ele vai falar assim para vocês. Por exemplo, o professor Jefferson. O professor Jefferson, nós temos os espermas e a mulher tem os óvulos. Se o professor Jefferson ejacular, 50% dos meus espermatozoides é Vzão, para a cor. Os outros 50%, Vzão para a cor. E se o senhor fosse heterozigoto? Se você ejacular, vamos supor, 10 espermatozoides, 5 tem o caráter amarelo e 5 tem o caráter verde. Todo homem é assim, não que vai ter cor verde.
Vamos supor. Não, uma característica. Se mulher, professor, o homem, em uma ejaculada, se for heterozigoto, metade é de um, metade é de outro. Se for puro, é tudo igual. Mulher, assim, um mês, se ela for heterozigota, um mês ela ovula com caráter amarelo e no outro mês ela ovula pelo outro lado com caráter verde. Então a gente faz a combinação da probabilidade. Se ocorrer a fecundação na ovulação desse caráter amarelo, mas também ela pode estar ovulando no outro lado. Sempre a mulher ovula, ela solta um óvulo um mês do esquerdo e um mês do direito. Só que a gente não sabe, por exemplo, uma menina pode estar ovulando aí, a gente não sabe se foi do direito ou do esquerdo. Mas não é igual. Às vezes a gente até sabe, né? Porque a gente sente umas coisinhas assim diferentes, né? Mensalmente, aí você dá uma ideia. Isso. Então, o do homem é metade, metade. Então, aqui é representado por gameta. Tá bom? Então, esses gametas aqui, ó, eles vão se encontrar, tá? Para formar aqui, ó, Vzão com Vzinho. Esse aqui, cadê? Quer ver uma coisa? Aumenta aí, diretor. Aumenta a tela aí pra nós. Vai lá. Aumenta aí. Amanhã de manhã, você viu um cara... Vamos já sumir da tela para de vocês. Enquanto isso... ia cantar uma música. É simples aqui, ó. Esse com a probabilidade de fecundar isso. Perfeito. Aí sai esse. Mas também tem ele com a probabilidade de fecundar isso. Tudo bem? A gente vai fazendo os encontrozinhos desses porque gametas. isso aqui é o gameta. Isso aqui nós remetemos para nós humanos. Se a mulher ovular desse lado ou se a mulher ovular desse lado. E a probabilidade do espermatozoide esse Sim. ou o espermatozoide esse Certo. fecundar esse e fecundar esse. Perfeito. Tá bom? Mas só unindo os gametas. Ó, formou os gametas. Quais são? Vzão. Só pode formar a gameta V. Vzinho, só pode formar a gameta Vzinho. E aí, eu vou fazendo a união desses gametinhas para dar esse Vzão e Vzinho. Aí, quando a gente vê que Mendel fez aqui, a autofecundação pegou quem? Eu costumo falar assim. Esse aqui, na verdade, são os verdadeiros híbridos. Sim. Não deixam de ser heterozigoto, mas são híbridos. Por quê? Porque eles são descendentes diretos de puros. De puros. Aí o que acontece? Vão soltar gametas. Eu vou limpar aqui, só para mostrar uma coisa também interessante. Olha só. O gameta da autofecundação de heterozigoto é diferente dos gametas dos puros. Por quê? O que é heterozigoto? É a capacidade que o indivíduo tem de produzir gametas diferentes. O que é homozigoto? É a capacidade que ele tem de produzir somente gametas iguais. Não consegue fazer diferente. Tudo bem? Perfeito. Aí, esses gametas, por exemplo, esse espermatozoide e esse espermatozoide, cruzando, vai dar o quê? Esse com esse. Que esse aqui é do feminino. Feminino. Vai ovular uma vez, outra vez. Isso. E também ele, de novo, que é a probabilidade de pegar o outro óvulo. Você tem que lembrar assim, ó. Esse espermatozoide, ele tem que fazer cruzamento com esses dois. Separadamente. E esse aqui também separadamente com cada um. Por isso que a gente faz. Como é que a gente imagina? Imagina dessa forma aqui, ó. Fica mais prático. O homem teve um intercurso sexual com essa mulher, só que ela ovulou desse lado primeiro. Tem a probabilidade desses dois fecundarem. Quem chegar primeiro fecunda ele. Sim. Só que no outro mês, eles tiveram um intercurso novamente. Então a mulher pode estar ovulando desse lado. Ele só vai soltar gameta diferente. É a probabilidade D. É juntar os gametinhos, galera, tá? Probabilidade D. Então o que a gente observa aqui? Ah, entendi como foi feito. Como é que a gente observa aqui? A gente observa que... Vamos fazer... prof, vamos fazer a proporção dessa geração aqui, que é essa que é F2, né? Essa é F2. Qual é a proporção? Não é 100%? Coloca 100%. 100% aqui.
Como é que a gente faz isso, professor? Simples. 1, 2, 3, 4. Não é isso? Cada um 25. Então, puro é 1 sobre quanto? 4 possibilidades. 1 sobre 4. Aí multiplica comigo. Com 1 vezes 100 é 100. 100 dividido por 4, 25. Certo. Então aqui é 25% de sair um puro. Puro. E qual é a cor? Amarelo. Aqui. 2 sobre 4. Fatorando, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então é 1,5. 50%. Então eu vou apagar aqui. Escreve de novo. Aqui, então aqui, ó. 1 sobre 2. Aí nós multiplicamos 1 vezes 100, 100, 100 dividido por 2, 50%. Perfeito. De quê? Amarelo. E olha o verdinho onde apareceu aí. O verdinho, 1 sobre 4. É um verde sobre 4 possibilidades. 1 vezes 100, 100, 100 dividido por 4, 25. Isso é o quê? Genótipo. Proporção PG. Proporção genotípica. Professor, oi. E quando a gente só vai analisar o fenótipo? Isso aqui não é amarelo? É. Isso aqui também não é amarelo? É. Então, esses dois é tudo amarelo. 50 mais 25, 75%. De indivíduos amarelos. E ainda permanece 20 na proporção fenotípica. Certo. Aí vamos lá. E o quê? Tudo bem até aí? Tudo bem. Ah, também tem um pessoal que fala assim, ó. Professor. Oi. Tem a proporção. Ó, isso é porcentagem. Agora tem a proporção. Na primeira lei, nós temos quando é monohibridismo, nós temos uma proporção de 1 para 2 para 1. Perfeito. Professor, o que é isso? É 1 puro para 2 heterozigotos para 1 puro recessivo. Agora, professor, pelo amor de Deus, que diabo isso vai importar na minha vida? Vai mudar a sua vida, igual a gente assiste aqueles programas de fofoca. Tem uma fofoca que vai mudar a sua vida, sim. Meu Deus, eu não vou falar não. o nome do artista aqui, quis colocar o nome do filho dele de samba. Aí, mudou a minha vida. Parou a internet. Agora me fala, vai parar a internet. Tá bom. Isso é lei, meus queridos. Eu vou tirar daqui, porque tá muito... Passa um outro exemplo aí rapidinho. Vou tacar agora. Que diabo vai mudar minha vida? Meus queridos, isso aqui é lei. O que é a lei mendeliana? Lei mendeliana diz assim, olha. Isso é o esperado. O que é esperado? Tem o esperado, tem a expectativa e a realidade. Meu pai. Expectativa e a realidade. Aqui é o esperado. O que é esperado? Toda vez que você cruzar fenótipos diferentes, o que eu espero? 100% de um fenótipo. Só que se eu fizer autofecundação, o que eu espero? 75% de um fenótipo e 25% de outro. Isso é esperado. E eu observo isso na população. O esperado, o que eu vejo na lei mendeliana, acontece na população? Sim. A dinâmica da evolução está correta. Está correta? Não, está tudo bem. Está tendo pressão do meio, está tudo bem. Agora, se eu olho o esperado e o observado está diferente, está acontecendo uma coisa errada. Sim. Aí os biólogos evolucionistas têm que sinalizar, tem algo errado. Sim. For example, then, o que é fenótipo para nós? É sintomatologia. Fenótipo é o sintoma.
Na nossa região amazônica, na nossa região amazônica, vamos falar uma coisa aqui. Tatá! Fala! Câncer. Terrível. Câncer é um caráter recessivo. Sim. Não é recessivo? Por que, professora? Tem tanta gente com câncer. Mas em relação à população... Vem comigo! Ô, Vem comigo, Brasil! Me ajuda aí, ó! bora. Olha só! O que Mendel diz? A lei mendeliana. A lei mendeliana fala isso aqui, ó. Ah, não, é. A lei mendeliana fala assim, ó. Vamos voltar. Por quê? Tem um outro exemplo, prof. Pedro. Não, mas eu quero esse! Eu sou doido. Gente, eu tenho um distúrbio. Aqui. Meu Deus! Para. Ah, não, tem que ser isso aqui mesmo. Tem que ser... Eu tenho que fazer sentido agora. Deixa eu ver o teu. Falou que tem um outro. Não, tem que ser isso aqui. Tem que ser isso aqui mesmo. Olha só. Presta atenção, meus queridos estudantes. Vamos supor que isso aqui é câncer. Aqui não. Então, aqui é câncer e quem não tem câncer, o que eu coloco? Coloca Czão. Ah, você não falou, Czinho. Esse não, esse C é de câncer. Então, E aqui não. aí representa. Então aqui é doença, vou falar assim, tipo assim, ó. Esse aqui tem uma doença. Esse aqui, sadio. Câncer e sadio. Então coloca C mesmo, ficou Tá? esquisito. Então, por exemplo, essa pessoa aqui só vai mandar gametes com câncer. Esses aqui que interessam. Eles recebem um gene de câncer, nunca vão desenvolver câncer, mas tem a probabilidade Outra geração. de uma geração em menor proporção, Perfeito, prof. ter câncer. Tudo bem até aí? Perfeito. Só que não é bem assim que acontece. Aqui estamos falando de nome disso. Câncer tem que ter no mínimo 17 marcadores. Nós estamos vendo. Resumindo, câncer só genético é 5%. É muito pouco. 1/4. Aí a gente olha assim, 25% genético é. E são 17 o mínimo. Você tem que ter 17 marcadores para falar que você tem a probabilidade de desenvolver câncer. Para chegar a 25%. Isso é o quê? Esperado. Vamos para a população? Quando eu chego na população, qual é a sintomatologia que eu vejo de câncer? Maior que 75. Vem de encontro com a lei mendeliana? Não. Isso fala o quê pra gente? Que o câncer no estado de Rondônia não é genético, o câncer é advindo de fatores ambientais. Muito top, prof. E aí significa o quê? Que algo está acontecendo no ambiente e aquela população está sofrendo uma pressão do meio que sofreu. E as gerações de hoje estão... Outra informação daqui. Malária. Malária é uma infecção causada pelo plasmódio, Vivax falciparum. Aí, o que isso aqui fala para nós? Ao contrário, uma coisa ruim, né, aqui, do recessivo, câncer. Mas na nossa população existe uma deficiência genética que quem tem isso aqui é a mulher. A mulher tem uma deficiência genética no cromossomo X. Ela tem 2X. E quando ela é mutada, adivinha? Ela é assintomática. O merozoide está dentro dela e ela não expressa malária. Então, em relação, a gente vai ver, aqui é quantos por cento? 25 que é assim, mutada, quase não aparece. Aí tu vai ver para a população, tu acha ela, tu não acha ela. Então fala assim, tá normal. Porque é mesmo, é muito pouco, é difícil se encontrar. Mas é porque é os olhos desatentos. Se ela é assintomática, quem é que vai estar falando que o bicho está ruim? O homem. É aquele homem que fala assim, olha, doutora, eu fiz o tratamento de cloroquina primaquina e toda vez
eu tenho malária, eu tô curado, eu passo uma semana sem. Depois de 2 semanas eu começo. É porque a mulher dele é o reservatório. Ela não sente nada, o merozoito tá dentro dela, vem um mosquito pica e infecta ele de novo. Agora a gente pode pegar. Agora a gente finaliza. É isso aí, galera. Intrigante, né? A genética é isso. É você avaliar aí como que acontece essas situações na população. E a gente está aqui com o Dr. Mas daqui a Jefferson, pouco a gente volta pra gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Já. Tchau.